Fala galera, tudo bem? A Juventus venceu o Cagliari nessa rodada do campeonato italiano e era um resultado importante, embora meio natural, meio óbvio até, não tem nenhuma surpresa na Juventus vencendo o Cagliari, claro. Embora o Cagliari até esteja começando a tentar esboçar uma reação depois da saída do Eusébio Di Francesco, a chegada do Semplic para tentar resgatar um time que tem elenco para mais do que ser rebaixado, né? Tá ali nessa luta contra o rebaixamento. Mas o ponto aqui não é o Cagliari, o ponto é a necessidade de uma resposta da Juventus. A Juventus veio de uma semana de eliminação na Champions, foi eliminada pelo Porto, aliás tem vídeo aqui no canal com análise de cada um dos jogos das oitavas da Champions e de volta de cada um dos confrontos. Vou deixar até a playlist aqui em cima para quem quiser conferir as análises mais detalhadas lá. Então o ponto era, a Juventus passou por uma semana de muitas críticas naturais, por conta de um clube que claramente caiu de forma precoce de novo na maior ambição, porque a hegemonia na Itália foi consolidada ao longo da década, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, por mais que a atual temporada esteja em risco. A hegemonia pode chegar ao fim na Itália, mas isso não seria o mais relevante se a Juventus conseguisse fazer uma grande campanha na Champions. E aí a gente entra especificamente no caso do Cristiano Ronaldo, que acaba sendo o ponto principal aqui do vídeo, porque a vitória sobre o Cagliari era natural, era fundamental não perder mais pontos para quem ainda tem algum fio de esperança de que pode competir com a Inter, que está com uma vantagem confortável. Verdade, a Juventus tem um jogo atrasado contra o Napoli, mas além de não ser um jogo simples, também não é o suficiente para chegar à Inter. Tem uma distância aí, o aproveitamento vai precisar ser muito alto. E claro, o grande personagem de toda essa repercussão ao longo da semana, o principal deles, foi o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo responde fazendo um hat-trick com 32 minutos de jogo. É o segundo hat-trick mais rápido da carreira do Cristiano Ronaldo, né? Falando do que aí? Com quantos minutos de jogo ele já tinha feito 3 gols? Então ele tinha feito contra o Espanhol uma vez com a camisa do Real Madrid, 3 gols ali nos 20 primeiros minutos da partida. Dessa vez, fez 3 gols em 32, a Juventus venceu o Cagliari. Não que tenha sido uma super atuação da Juventus, então nem vou entrar nesse lado da análise do jogo especificamente aqui. Acho que foi um jogo em que a Juventus jogou pro gasto e teve os contra-ataques contra um Cagliari que precisou se lançar a partir do momento em que saiu cedo atrás no placar, ficou muito exposto e a Juventus definiu rapidamente, sem qualquer tipo de problema, embora no segundo tempo tenha sofrido o gol e tenha até tido um período ali do Cagliari rondando, que tem em busca de um segundo gol que poderia ter colocado fogo na partida. Mas aí, falando de Cristiano Ronaldo, né? Qual que é o ponto aqui? Primeiro, para quem tem a cabeça, e é uma máquina como é o Cristiano Ronaldo, nada mais natural do que responder a uma semana de especulações, críticas e questionamentos com 3 gols logo de cara, né? É a cara dele fazer isso. É um jogador que mantém números absurdos ao longo de uma carreira toda. Aliás, tem 23 gols no campeonato italiano, é o artilheiro isolado do campeonato italiano, é a 12ª temporada seguida fazendo pelo menos 20 gols no campeonato nacional. Então a gente tá pegando aí desde a primeira temporada dele chegando ao Real Madrid, 2009-2010, para frente, sempre fazendo pelo menos 20 gols no Campeonato Nacional. Isso é fantástico porque, historicamente, 20 gols no Campeonato Nacional costuma ser uma marca que define ali os grandes artilheiros, as grandes temporadas, e ele faz isso toda a temporada, a carreira dele basicamente inteira, né? Na última temporada dele no Manchester United ele não tinha conseguido fazer isso, ele tinha conseguido até numa anterior, mas, enfim, o ponto é que também ele foi se transformando num goleador cada vez mais disso, né? O cara decisivo dos gols, o cara que define, que sabe potencializar o que ele tem de melhor ali, que é a definição. Virou cada vez menos um jogador de construção de jogadas, o armador, o ponta, o driblador, o cara das arrancadas, e muito mais um jogador voltado às finalizações, o que transformou o Cristiano Ronaldo num grande monstro das estatísticas, dos números, e não só disso, tá? Eu critico muitas vezes o uso isolado de estatísticas e tal, que eu acho que você sempre tem que ter um contexto por trás para tentar compreender os números e tudo, mas no caso do Cristiano Ronaldo é evidente que a capacidade dele para decidir, desequilibrar jogos, também é nítida. Os números aí acabam corroborando, acabam reforçando esse peso. E aí onde que entra o ponto que me incomoda um pouco aqui? O direcionamento quase que automático do fracasso esportivo da temporada da Juventus se misturando com o fracasso do Cristiano Ronaldo na Juventus, ou o fracasso da contratação do Cristiano Ronaldo. Eu acho que são abordagens diferentes. Uma coisa é a gente falar, deu errado a Juventus contratar o Cristiano Ronaldo? Para mim, certamente não deu errado. O Cristiano Ronaldo deu errado na Juventus? Certamente não deu errado, deu muito certo. Agora, a Juventus conseguiu o seu principal objetivo que tinha quando contratou o Cristiano Ronaldo? Aí sim, aí a resposta é não, não conseguiu. Porque quando o Cristiano Ronaldo chega à Juventus,
parecia ser toda uma engrenagem já muito consolidada de um trabalho em alto nível e que talvez faltasse apenas, ou apenas entre aspas, porque nunca vai ser só o Cristiano Ronaldo, mas faltava apenas aquele goleador confiável que poderia desequilibrar para um time que já era capaz de competir com os melhores. E era esse o status do time da Juventus com o Allegri. Então, quando o Cristiano Ronaldo se encaixa ali, entra naquele time, a expectativa era, o time já é fortíssimo, já é um time capaz de bater de frente, de competir com qualquer um no cenário europeu. Tá faltando detalhe numa Champions. Se é um detalhe, ter o Cristiano Ronaldo vai transformar esse título em praticamente o passo seguinte, o passo automático. E acho que não tem nenhum erro em pensar assim na contratação do Cristiano Ronaldo. A questão é, de lá pra cá, a Juventus regrediu enquanto time, enquanto engrenagem, enquanto conjunto. E aí a gente falar da Juventus não ter conseguido conquistar o título após contratar o Cristiano Ronaldo significa o fracasso do Cristiano Ronaldo? Aí eu não concordo, porque aí eu acho que é simplificar demais. Aí é ignorar a quantidade de partidas que o Cristiano Ronaldo decidiu. E eu sei que muita gente vai falar, mas aí fez 3 gols contra o Cagliari, não fez contra o Porto, não adianta nada. Eu entendo que tenham pesos diferentes as partidas e as competições, embora eu não concorde totalmente com a ideia de que ou vale tudo ou não vale nada. Porque no fim de uma temporada, se o campeonato por pontos corridos é o maior termômetro que existe, os jogos que você decide a cada semana são fundamentais para a temporada no final ser um sucesso. Mesmo que a gente possa relativizar, se dá para chamar totalmente de sucesso uma temporada de uma Juventus que já é hegemônica no cenário nacional e que queria justamente dar o passo adiante. Mas aí a gente não pode personificar o problema, transferir tudo para a conta do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, desde que chegou, tem números muito bons, faz gols com frequência, decide jogos, e essa capacidade de decidir jogos que muita gente muitas vezes vira e fala, mas foi contra o Cagliari, foi contra tal time, foi contra aquilo. Isso ficou muito nítido no Real Madrid depois que o Cristiano Ronaldo saiu, né? Porque aqueles gols fáceis, entre aspas, aqueles gols contra times fracos, aqueles gols que qualquer um faria, na verdade ninguém conseguiu fazer até hoje. E o Real Madrid sofre justamente com a carência de um goleador confiável que transforme jogos relativamente tranquilos em tranquilos de fato. Aqueles jogos que são controlados, que são dominados e que muitas vezes o Cristiano Ronaldo seria o cara que abriria o caminho até para vitórias mais tranquilas, mas como esse gol não sai, o ponto fica pelo caminho, vem o tropeço, e aí vem o prejuízo mais na frente. Então eu valorizo muito esses gols a cada semana no Campeonato Nacional. E o Cristiano Ronaldo já está na 3ª temporada dele na Juventus, 3ª temporada com mais de 20 gols no Campeonato Nacional. Então, eu acho que são avaliações um pouco diferentes, são encaminhamentos diferentes que a gente pode ter. E quando eu falo em enfraquecimento e na Juventus regredir desde que o Cristiano Ronaldo chegou até lá, é por uma questão coletiva. A Juventus do Allegri certamente era uma Juventus mais forte do que foi a Juventus do Sarri e do que é a Juventus do Pirlo até aqui. Então, se a Juventus estava naquele patamar de pode competir, falta um detalhe para ser campeã, ela deixou de estar nesse patamar de falta um detalhe para ser campeã. Ela voltou a um nível anterior, que é falta ser mais time para brigar de fato para ser campeã. E aí quando a gente olha para as eliminações contra adversários em tese mais fracos, de menor poder de investimento, de menor expectativa dentro da Liga dos Campeões, é evidente que tem aí a óbvia sensação e o rótulo de fracasso, de decepção, de aquém. Só que a gente direcionar isso só para o Cristiano Ronaldo seria ignorar todo esse processo por trás, que foi de uma temporada irregular com o Sarri e que é de uma temporada nada convincente com o Pirlo também. De um time que tem momentos bons e outros momentos nada convincentes, momentos abaixo, momentos de tropeços. Então eu não acho que dá para simplificar jogando tudo isso pro lado do Cristiano Ronaldo. Sim, a gente pode criticar o Cristiano Ronaldo e olhar para o confronto contra o Porto e falar, não jogou bem. Realmente, não jogou bem. Eu até acho que no primeiro jogo ele tentou dar opção fora da área, circulando, tentando criar, mas a Juventus tem sido um time pouco criativo. Mas é claro, a gente pode apontar jogadores que foram muito melhor, que fizeram partidas melhores. O Chiesa tem jogado muito bem numa Juventus nada convincente, méritos pro Chiesa. Agora, a gente transformar a eliminação da Juventus no fracasso da contratação do Cristiano Ronaldo, acho que tem uma distância entre uma coisa e outra aí. E o Cristiano Ronaldo pode ser cobrado, deve ser cobrado, mas a gente também precisa compreender o que virou o Cristiano Ronaldo. E não é de agora, já era assim no Real Madrid. O Cristiano Ronaldo no Real Madrid, quando era o melhor do mundo, quando decidia jogos, quando era fundamental em título de Champions, nem sempre era o Cristiano Ronaldo que jogava bem a cada semana. Muitas vezes, inclusive, ele era o Cristiano Ronaldo dos gols decisivos. E olha a diferença disso, né? Ele virou uma máquina de decidir. E se ele virou uma máquina de fazer gols e é um finalizador espetacular e extremamente completo, ele se especializou nesse aspecto do jogo. E quando o gol não sai, a gente tende a olhar para a atuação como um todo e enxergar uma participação menor, enxergar um brilho muito menor. Então a gente precisa compreender também que
o fato dele ter virado um finalizador faz com que as atuações dele já não sejam as mais brilhantes há muito tempo, inclusive quando ele brilha. Porque ele pode brilhar sendo o cara que decide, mas não necessariamente sendo a engrenagem, sendo o motor, sendo quem constrói tantas jogadas. E eu nem acho que essa seja a verdade o tempo todo com a Juventus, tá? Eu algumas vezes já falei aqui sobre como ele teve períodos, principalmente ali no final de 2019, foi um período que o Cristiano Ronaldo estava jogando muita bola com a Juventus, e esse jogar muita bola, na minha visão, no meu entendimento, é um jogar muita bola independentemente de números. Não necessariamente foi o melhor momento artilheiro dele, mas a participação dele era muito efetiva, sendo esse cara capaz de construir muito, de jogar muito bem. Então acho que são situações diferentes. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a contratação do Cristiano Ronaldo pela Juventus foi muito boa. Agora, se o clube não atingiu o projeto, o objetivo esportivo que tinha, não dá pra gente colocar tudo isso só na conta do Cristiano Ronaldo. Aí muita gente começou a questionar essa semana. Volta pra Real Madrid, sai, fica, ele tem contrato até o meio de 2022, mais uma temporada. O que se debatia antes da eliminação do Porto é se ele continuaria depois disso. Antes do fim do contrato, seria, para mim, uma surpresa a saída dele. E para mim também é muito nítido o que ele agrega a esse time. É um time abaixo? É um time que não tá entre os mais fortes da Europa? Ok, podemos concordar nisso aí. Mas eu não consigo colocar na cabeça que sem o Cristiano Ronaldo a Juventus estaria melhor. Porque para mim, sem o Cristiano Ronaldo hoje, a Juventus continuaria sendo um time irregular, nada confiável, com a diferença de que ganharia menos pontos. Porque teria um jogador para desequilibrar menos vezes. Teria um jogador que decide mais vezes, como foi diante do Cagliari. 3 gols, a gente até poderia citar aqui, vale citar. Acho até que ele poderia ter sido expulso por aquela entrada no crânio, que foi muito perigosa. Poderia ter tomado cartão vermelho se o VAR tivesse chamado ali, mas independentemente disso, não foi. Acabou brilhando com os 3 gols. Enfim, foi o assunto da semana. Cristiano Ronaldo, futuro, se ele fica, se ele sai. Ainda me parece muito o calor do momento imaginar o Cristiano Ronaldo saindo agora, na virada da temporada. E também me parece muito o calor do momento jogar para as costas dele o fato da Juventus ter regredido, da Juventus estar num status abaixo do que deveria, pelo que tinha construído ao longo dos últimos anos, em especial pelo nível que atingiu com o Allegri. Naquela época eu achava que realmente parecia uma questão de tempo. No trabalho do Allegri com o Cristiano Ronaldo, ser campeão da Champions, na minha cabeça, parecia uma questão de tempo. Acabou não durando porque foi só uma temporada de casamento entre as duas partes, né? Conto aí com os comentários de vocês, um abraço, até a próxima.